A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não quer ver o Harry tirar a capa do malão, não escute esse podcast. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o terceiro capítulo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, Querer é Poder. Nossos episódios levam em consideração sempre todos os acontecimentos de todas as obras que já foram publicadas do mundo bruxo. Então não ouça esse podcast se você ainda não souber que o Dumbledore e a Petúnia vêm trocando cartas há muitíssimos anos. Eu sou o Igor Moreto, que vim buscar o meu porco pro abate e reclamar do tratamento que ele vem recebendo aqui no chiqueiro. Eu tô aqui pela primeira vez na sexta temporada com a Tamires Garcia, que está batendo os biquinhos, completamente enojada com o chiqueiro. Hashtag revoltada com esse menino Harry que não passa uma vassoura nesse quarto. É, coisa de hemisfério norte, né? Eles gostam de aspirador. E também pela primeira vez na sexta temporada, Lorena, que tá com o copo de hidromel atacando a cabeça dela. O Dumbledore não entendeu que eu sou abstêmia. Eu não bebo. Nossa, tem um nó? Tá querendo me forçar. Tem. Quem não bebe, absteme. Olha, vou usar então. Bom, na verdade, não necessariamente quem se bebe. Quem não bebe é quem se abstém de alguma coisa. É absteme. Pode ser de sexo, pode ser de qualquer coisa. Pobre, então, né? Pode ser também. E hoje a gente vai falar sobre muita bagunça, um testamento e uma visita à meia-noite. À meia-noite eu te conto, Harry. Mas, Lore, se o pessoal quiser entrar em contato conosco, como que eles podem fazer? Podem contatar a gente pelas nossas redes sociais. Em todas as redes, nós somos @acasaelefante. A gente também tem um grupo no Telegram e o servidor no Discord. Se você é muito vintage, também pode mandar um e-mail para acasaelefante@animagos.com.br. É, gente, como a gente já disse anteriormente, né, nessa temporada a gente tá aceitando feedback sobre os episódios apenas pelo Telegram, o Discord e o e-mail, tá? Então, se você mandar por DM no Instagram, essas coisas, pode ser que não apareça no Metendo a Colher, beleza? E vocês também podem apoiar o Animagos e a Casa Elefante a partir de R$2 por mês e se tornar um dos nossos patrões. Além de ter as plataformas do PicPay e o Patreon, você também pode enviar um Pix para pix@animagos.com.br. Mas se você não puder, você pode ajudar a gente divulgando a casa para os seus amigos, para sua avó, para o seu animal de estimação. E o link para tudo isso que a gente falou aqui está na descrição do episódio. Então agora vamos para o momento mais esperado dessa temporada até agora, que é o duelo de resumos com participação de Tamires Garcia, onde ela e a Lorena vão disputar para ver quem consegue fazer o melhor resumo em menos de 30 segundos. Menos de 30 segundos não, são 30 segundos, eu tenho eles garantidos, eles são meus. Mas antes, vamos jogar um dado para decidir quem vai ter o direito de escolher quem vai fazer o resumo primeiro. Tamires, você quer o quê? Para o ímpar? Eu quero ímpar. E deu par. Já comecei bem. É, amiga, você pode culpar o destino, qualquer coisa, né? E aí, Lore, o que você quer? Começar ou deixar a Tami começar? Ai, eu quero começar logo, tirar isso do meu caminho. You go, Olha girl. aí. Tô nervosa. Parabéns. Até porque a gente tem que fechar com chave de ouro, que é sempre o resumo da É verdade. Então, Lorena Macedo, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Querer é Poder em 3, 2, 1, já! O Harry tá dormindo com a cara na janela, baforando o vidro da casa dos Dursley. E a gente viu que ele tá o tempo inteiro relendo a carta do Dumbledore, dizendo que vai levar ele pra toca. E lendo coisas do Profeta Diário, que, enfim, tá um fuá lá no mundo bruxo. Aí o Dumbledore chega, debocha, samba na cara dos Dursley. E bate com o hidromel na cabeça dele, leva o Harry embora. E acabou. E é isso. Olha, eu não vou dar nenhuma opinião enquanto o Tami não fizer, mas foi bom, parabéns. Esse capítulo é fácil de resumir, assim, né? Porque ele não acontece tantas coisas, né? Tami, tá preparada? Não, mas esse capítulo é curto. Talvez dê. Vamos lá, tenho fé. Então, Tamires Garcia, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Querer é Poder em 3, 2, 1, já! Bom, começa com a zona toda lá no quarto do Harry, né?
E aí o Harry tá esperando o Dumbledore chegar e tal. Na verdade, assim, pra resumir esse capítulo, não precisa nem de 30 segundos. Você pode resumir a Dumbledore debochado. Porque assim, entendeu? O Dumbledore chega e aí ele faz os deboches e aí ele, tipo, humilha os Dursley e aí vai um rolê todo assim, plá, e aí ele fala, então, Harry, partiu é nóis, sobe óculos, acabou o capítulo, entendeu? É demais. É isso aí. É isso. E acabou! Exatamente. É Nossa! isso. Ó, tá vendo? Nem os 30 segundos. Você voltou de férias com uma certa arrogância? Veja bem. Que isso? É porque eu não lembrava o resto das coisas, então eu só resumi o que deu pra registrar no cérebro no momento. Mas, entendeu? É isso aí que aconteceu. Não é. A essência é essa. Eu não vou dar a vitória pra Tamires, porque apesar de muito legal o resumo dela e muito entretenimento pras massas, eu acho que ela perdeu tempo, ela ficou um tempo sem falar nada, e ela poderia ter dado detalhes nesses tempos que a Lorena deu, como por exemplo da carta, dos jornais e tal. Então a vitória vai pra Lorena. Acho marmelada. Acho que é a segunda vez que eu ganho. Mas eu compreendo, porque deu errado o meu plano. Mas, amiga, não foi ruim o seu resumo, mas, assim, acho Foi que maravilhoso o seu resumo. você reclamou que eu tinha falado menos de 30 segundos e fez em menos de 30 segundos, mas muito aí menos. eu não sei, falta muito tempo, eu quero falar mais coisas, não tem mais o que falar, eu tenho muita coisa pra falar, e aí tá. Mas tudo bem. Gol, Lorena! No meio de uma montanha de lixo dorme Harry Potter. Espalhado pelo quarto, há jornais, folhetos, comida e o mais importante, uma carta de Dumbledore. O diretor diz que vai visitar Harry para levá-lo à toca, mas desacreditado, Harry nem faz as malas. Dumbledore chega e conversa com Harry e os Dursley. Ele revela o testamento de Sirius ao aluno e dá alguns tapas retóricos na família. Por fim, Harry faz as malas correndo e é levado pelo diretor à aventura. É, gata. Então, Lorena, você que ganhou o nosso querido duelo de resumos, gostaria de começar por onde? Eu acho muito interessante começar pelos recortes de jornais que a gente vê durante essa cena, essa parte do livro, situando a gente sobre o que tá acontecendo no mundo dos bruxos. Eu gosto que a Rowling, ela usou 3 capítulos pra contextualizar a história, né? No primeiro e no segundo ela fez aquele recap do Previously on Harry Potter de um jeito muito bom, na minha opinião, porque não é que nem nos outros que ela parava uma ação no meio e descrevia num parágrafo novo e tal. E aí aqui ela tá concluindo tudo isso, né? Eu acho interessante como nos últimos livros, né, depois que a história passa, a saga passa a virar filme, que ela às vezes adota uma narrativa meio de cinema, né, pra fazer algumas descrições e tal. E essa me parece muito uma cena cinematográfica, assim, meio que uma câmera passando pelos recortes. Eu acho bem legal a forma como é construída, assim. Eu também acho, mas eu não acho que só depois dos filmes, não. Acho que ela sempre fez um pouco isso. Mas eu acho que nos primeiros livros ainda não era tanto. Era uma coisa mais literária, assim, que ela faz essas cenas como se fossem cenas visuais. Eu acho que fica mais intenso depois, que ela começa até a visualizar um pouco melhor as cenas, né? Não sei, a impressão que eu tenho, posso estar errado. Eu concordo que eu acho que... Ou talvez a gente impacte mais a gente depois de já ter os filmes, porque a gente também visualiza melhor e... Pode enfim. ser. Mas eu não sei se tem essa cena, por exemplo, no filme. Não, mas a gente tem na cabeça o... Não sei vocês, mas eu imagino o Profeta Diário dos filmes. Do Mina Lima. Né? Então, pode ser uma coisa minha, porque eu descobri recentemente que eu tenho dificuldade de visualizar descrições, assim. Ih, amiga, bate aqui, eu também. Então, pra mim, ajuda bastante ter filme, assim. Ou ajuda ou atrapalha, né? É porque tem gente que até reclama, assim, né? Eu imaginei uma coisa tão vívida na minha cabeça, aí veio o filme e fez uma coisa totalmente diferente. Eu não imagino nada vívido, gente. Também. Eu preciso de uma imagem. Eu tenho dificuldade de formar imagens mentais, então... ao mesmo tempo que o filme veio pra mudar coisas que eu tinha na minha cabeça, também veio pra consolidar algumas que simplesmente eram blobs, assim. Sim, é um mundo muito, né, diferente do nosso, então tem coisas, assim, que acho que exigiu muito do meu cérebro infantil e eu não conseguia, assim, visualizar, tá? E aí eu uso totalmente os filmes, né, de referência. E nessa cena eu imaginei muito, assim, os jornais, assim, dos filmes, até imaginei a carinha do Fudge, assim, e tal. Mas vamos parar de falar de filme e vamos falar dos jornais. Nos jornais a gente tem 3 matérias, né, que a gente tem acesso a alguns pedaços. E na primeira a gente descobre que o mundo bruxo tem toda uma boataria. Eu amo a instituição boataria, vou defendê-la. Uhum.
sobre a Sala das Profecias, né? Que o povo cochiche fala, tem bafafá, mas ninguém sabe se realmente existe, né? O que é interessante porque a gente até discutiu isso, né? Eu tinha a impressão que essa parte do ministério fosse totalmente segredo, assim. E ninguém tinha ideia que existia. E aí a gente vê aqui que, aparentemente, as pessoas provavelmente não sabiam como era, não tinha, sei lá, alguma visualização de como era o lugar. As crianças bruxas, porque, por exemplo, a Hermione e o Harry, beleza, mas o Rony, a Luna, tal, o Neville, eles não olharam o lugar e falaram, acho que é o departamento de mistérios porque já ouvi alguma coisa parecida com isso. Não, eles aparentemente não sabiam o que era. Então eu acho que realmente são rumores assim, talvez, tem um lugar misterioso no ministério, a gente não sabe o que acontece lá e não sei o que, não sabe como é que é, talvez seja nesse sentido. Eu também realmente fiquei com essa impressão. Não era uma coisa muito conhecida no mundo bruxo, até que de repente pode ter se tornado conhecida por causa da treta que rolou lá, né? Mas eu tenho a impressão um pouco às vezes que a narrativa faz isso, e passa a tratar aquilo como se o mundo bruxo inteiro conhecesse, só o Harry que era burro e não sabia, sabe? E eu não sei até que ponto eu acho isso bom ou não, mas eu fico um pouco com essa impressão às vezes. Eu acho que pode até ser uma escolha dela, né? Porque da autora, porque quando você tá escrevendo, isso também pode ajudar ela, né? Porque daí ela não precisa ficar pensando no que ela vai trazer depois no mundo, né? Mas, sei lá, eu não estranho tanto, não. Porque eu acho que as crianças, tipo a Hermione e o Rony, elas podem não ter essas informações justamente porque elas não estão muito a par da conversa sobre política do mundo bruxo, sabe? Sim, eu penso no Rony principalmente porque o pai dele trabalha no ministério, né? E aí ele deve saber que existem inomináveis, né? Todo mundo sabe que existe essa profissão, não sabe bem o que faz. É uma informação que vazou, né? Parece. Pode ser. Ministério, que tem essas salas. Não, claramente tem um funcionário do ministério, assim, super fofoqueiro, né? Porque tem umas fofocas bem pontuais aqui, bem corretas. No ministério. O jornal tem acesso a esse fofoqueiro, né? Porque eles acertam em absolutamente tudo, menos que a profecia quebrou, né? Que eles dizem, ninguém sabe onde ela está agora. Esse é o único fato que eles não sabem, mas o resto eles acertaram tudo. E o conteúdo da profecia, né? Que deveria ser a parte mais relevante, eles realmente não têm acesso. Ninguém mais tem acesso, inclusive. E aqui eles começam a chamar o Harry de o eleito, né? Por causa justamente da profecia, né? Que seria uma profecia que dizia que ele tinha sido escolhido pra acabar com o Voldemort. Então, por mais que eles não saibam o conteúdo, eles presumem que tem alguma coisa a ver com isso. Então, basicamente, eles acertam tudo, né? Essa boataria tá correndo bem. Mas tem uma coisa nesse jornal, Tamires, que é muito mundo bruxo, meu. Mas a Lia não entendeu. Então, aí, enquanto vai passando ali as cenas que a gente tava comentando, né? Tem uma foto, como num jornal bruxo, que está se movendo, moving. E no texto original está escrito moving picture, não é mesmo? Porque é uma picture moving. E Lia, nossa querida Lia Wyler, achou que era uma foto comovente. Uma moving picture. Ela esqueceu que ela está traduzindo um livro de fantasia. Ela esqueceu de olhar a cena. Eu achei interessante que o moço moving também é moving. Eu achei bacana a Lia querer fazer um trocadilho pra nós, brasileiros. Amiga, explica aí. Porque moving pode ser comovente, mas... Moving como adjetivo pode ser comovente, mas moving aqui tá como verbo. É uma foto se movendo. Então, fica aí pra Lia a dica de, sei lá. Amiga, agora ela já... Agora não dá mais tempo. Mas, enfim, tem vários arrelias aqui nesse capítulo que a gente vai tá comentando, mas esse daí eu achei engraçadíssimo, a foto comovente. Nesse começo de livro, a impressão que eu tive é que deram 1 semana de prazo pra Lia e pagaram uma coxinha e um guaraná pra ela fazer esse trabalho aqui. Porque, olha, com todo respeito a Lia, mas tá complicado aqui, pelo menos esse começo. Não sei se ela engrena lá pro final. Não, ver. No primeiro e segundo capítulo ela tá bem. Eu acho que aqui ela começou a perder a paciência, sabe? Pode ser, é porque já no final da Ordem da Fênix eu já tinha me irritado um pouco com ela, com algumas coisas. Aí eu acho que eu tô juntando uma coisa com a outra. Ou vai ver que ela odeia muito o Harry Potter, né? Então, aí quando voltou pro Harry Potter, ela tá falando, ai, que inferno. Não aguento mais essa história. Esse garoto. Eu acho que tem a ver com prazo mesmo, que ela já tá com os prazos absurdos, assim, nessa fase. Com certeza ela não recebia prazos muito grandes pra traduzir Harry Potter, né? Porque é aquela coisa que a gente sabe que tinha que sair rápido, então deve influenciar. E tem uma coisa curiosa nessa matéria, que é, eles mencionam uma treta que rolou entre o Dumbledore e o Scrimgeour logo que o Scrimgeour tomou posse como novo ministro, né? A gente nunca vai ter confirmação do que foi essa treta, mas eu imagino que tenha sido
sido alguma coisa como, a gente precisa do Harry pra fazer alguma coisa nessa guerra, né? Que é o que ele vai pedir depois pro Harry, pessoalmente. E o Dumbledore deve ter ficado puto, porque o porco é pro abate que eu vou fazer, não o Ministério, né? É o meu abate. Eu não sei se eu gosto muito do Scringer, sabe? Nossa, ele é uma amiga, pessoa ambígua não na dá, minha mente. Nunca dá pra gostar, né? De nenhum ministro. Então, mas é porque ele também não é detestável, entende? Ele tem suas qualidades. Aí eu fico um pouco na dúvida. Ah, mas ele é meio antiético, né? Ele é, mas o Dumbledore também tá sendo, né? Tô aqui pra defender o Dumbledore, mas vamos Não, combinar senhora, que... não tá, não. Amiga, tá. esse pano, pra mim já tá pressuposto que esse pano já tá passado. E a gente vai tratar como porco pra baixo de verdade? Não, era uma piada. Mas tem uma questão ética aí envolvendo aí essa questão aí, né? Que a gente não pode fingir que não existe. A gente sabe que o Dumbledore tinha essas intenções dele. Gosto do Dumbledore, tô aqui pra defender o Dumbledore. Mas Scringer também, entendeu? Ah, não. Ai, que comparação, Então... tá, Miris? No próximo livro... Não, calma, não tô comparando um com o outro. Só tô dizendo que o Scringer não é uma figura 100% detestável. É isso que eu tô falando. Eu tenho a questão aí. Entendi. Quem sabe se não vira o meu pano. Se o Danilo pode passar pano pra Umbridge, por que eu não posso passar pro Scringer? Pode, claro. Você tá querendo dizer que tem um espaço pra passar um pano pro Scringer, entendi. Isso, tem um espaço pra pensar que ele pode faltar ética, mas ele tem E deve direção, ser foda, né? digamos. Também tá nesse contexto aí de ser Exato, ministro. é uma posição muito difícil que ele tá, né? Ele assumiu no pior momento possível, né? Sim, e pra administrar o lixo negacionista que ficou, ele precisa fazer algumas coisas, né? E uma das coisas que ele já fez aí nesse pouco tempo que ele tem no ministério foi colocar novas proteções em Hogwarts, que é uma das matérias também fala sobre isso, né, no jornal. E eu acho que é aqui que muitas daquelas proteções que a gente vai começar a achar que são padrão de Hogwarts foram colocadas, sabe? Eu não acho que antes desse momento, já tinha tanta proteção assim em Hogwarts. Parece que muita coisa foi adicionada, assim. Dá pra perceber claramente que muitas coisas extras foram acrescentadas aqui, né, em termos de proteção a Hogwarts. E até fala, né, na matéria que depois de tantas proteções a mais, os pais ficaram satisfeitos, ficaram mais tranquilos, tal, de liberar os filhos pra irem pra escola. Porque os pais são a própria Damaris Alves, né? Ai, meu Deus, as crianças. No mundo bruxo, todo mundo é assim. Assim, eu vou passar um pano porque, olha a quantidade assim, né? Porque já é suficiente de aluno que morre em Hogwarts, né? Você leva o seu filho pra escola, leva não, né? Porque quem leva é o trem, mas enfim, você fala, bom, meu filho vai pra escola, aí o Dumbledore simplesmente tem que, né, dar um telefonema no meio, assim, do ano letivo, então seu filho morreu. Aí, é o quê? Meu filho não tava estudando? Mas morreu. Então, acho complicado. Eu ia ficar preocupada também, porque tem essa fanfic, né, que o Hogwarts é o lugar mais seguro do mundo bruxo, mas claramente apenas uma fanfic. Então... o Igor de novo. Eu acho que o povo que desgosta do Dumbledore no mundo bruxo deve ter falado assim, como assim novas proteções em Hogwarts? Já não era o mais seguro do mundo? Mas é sempre bom, né? É de bom tom. Afinal de contas, o Voldemort não estava solto assim antes. Quer dizer, até tava, né? Mas a Umbridge tava lá. Não, ele tava, mas o ministério não assumia, né? Esse que era o problema. Exatamente. Agora que tá tudo às claras, assim, tá tudo em aberto, é natural que os pais cobrem mais medidas de segurança, né? Normal. Que não seja botar dementador lá também, pelo amor de Deus. Exato, porque a questão é essa, né? Tentaram já, por exemplo, fazer isso colocando dementadores lá. Não parece uma solução ideal. Então, as formas que eles encontraram agora me parecem mais sensatas. Por isso que eu falo que o Scringer não é uma pessoa tão insensata, sabe? Olha, Tamiris, cuidado com as coisas que você fala. Depois você vai se arrepender. Gente, não me cancelem, é só um paninho básico, nem passei veja. Tá depois só com ela água. pede desculpa caso eu mude de ideia, tudo certo. Eu acho que também depois do FUD, né, qualquer coisa parece melhor. Exato, é meio isso, assim, tá? Eles estão vindo de uma leva muito, muito ruim, né? Então vem uma pessoa que, vamos fazer um negócio um pouco decente aqui, pelo menos. Eu já fico feliz, gente. É assim, eu me contento com um pouco. Acho que o brasileiro vai se identificar bem com o brasileiro essa situação. Não tem um minuto de paz. A gente também vê numa dessas matérias aqui a dona Augusta Longbottom, Augusta, a vovó do Neville, que aparentemente
agora resolveu sentir orgulho do neto. Olha só, falou lá na matéria, né, o meu neto que lutou ao lado do Harry Potter, não sei o que, toda cheia de orgulho. Fico feliz, porém, pelo Neville, que agora ele tenha isso, mas assim, minha senhora, você já deveria ter orgulho do seu neto antes, tá? Não precisava ele ter feito, não precisava ele ter quase morrido no ministério pra você ter orgulho dele, assim, só uma dica aqui. Fica aí uma dica pedagógica. Mas começa então a redenção da Dona Augusta, né, que vai chegar em Hogwarts pra defender o castelo no final. Exatamente, a gente já começa a ver aqui a redenção da Kinga. Por ordem do Ministério da Magia. Para proteger sua casa e sua família das forças das trevas. Atualmente, a comunidade bruxa está sendo ameaçada por uma organização que se autodenomina Comensais da Morte. Observando simples diretrizes de segurança, você poderá proteger a si mesmo, a sua família e a sua casa de qualquer ataque. 1. Recomendamos que você não saia de casa sozinho. 2. Tome especial cuidado durante a noite. Sempre que possível, programe suas viagens para começarem e terminarem antes do anoitecer. 3. Repasse as medidas de segurança que cercam a sua casa, cuidando para que todos os membros de sua família conheçam os procedimentos de emergência, tais como os feitiços escudo e da desilusão. E em caso de familiares de menor de idade, a aparatação acompanhada. 4. Combine senhas com seus familiares e amigos íntimos para detectar comensais da morte que se façam passar por outras pessoas após a ingestão da poção polissuco. 5. Se você sentir que um familiar, colega, amigo ou vizinho está agindo de modo estranho, entre imediatamente em contato com o Esquadrão de Execução das Leis da Magia. Ele ou ela talvez esteja já dominado pela maldição Impérios. 6. Se a marca negra aparecer pairando sobre qualquer prédio, não entre. Contate imediatamente a seção dos Aurores. 7. A visão de objetos não identificados sugere que os Comensais da Morte talvez estejam usando o Inferi. Se avistar ou encontrar algum, reporte ao Ministério imediatamente. E, além de tudo isso, a gente também tem acesso lá no monte de lixo reciclável do Harry Potter, o folheto do Ministério, que eles elencam lá medidas de proteção que as pessoas podem e devem tomar nesse período de guerra e destruição e desespero. Sim, um folheto que também, mais pra frente, já dando spoilers, Dumbledore vai debochar. E aí, gente, tem muitas coisas nesse folheto que com magia se resolveria muito melhor, não é mesmo? A Carol, quando a gente tava conversando sobre a pauta, ela falou que bastava eles mandarem as pessoas comprarem uma capa de invisibilidade ou fazer um feitiço Fidelis da família, não sei o quê. Eu não sei se eu concordo, mas... É porque a questão é que tem medidas mágicas que você pode tomar, mas ao mesmo tempo tem pessoas que podem tomar outras medidas mágicas pra burlar essas. Então, as dicas que eles dão tem mais a ver com a sua convivência com as pessoas ao seu redor. O que, inclusive, leva ao que o que pra mim é o mais interessante aí, que é justamente uma analogia que pode ser feita em períodos de ditadura ou de governos repressivos, que daí você fica sempre com aquela atmosfera de que todo mundo é inimigo, de que você não pode confiar em ninguém, e as dicas que eles dão eu acho que são um desserviço mais por causa disso, por criar esse clima de tensão entre os brothers. E me lembra muito o macartismo também, né? Aquela coisa de que seu vizinho pode ser um comunista. Total. E cabe a você denunciar se você vê qualquer coisa suspeita e tal. É claro que aqui nesse caso a gente sabe que realmente o Voldemort tá aí, os Comensais da Morte estão aí, mas é muito questionável se essa é a forma correta de lidar, porque daí você incita uma caça às bruxas, né? Você... Exato. Qualquer coisa que seu vizinho faça, você já vai, opa, tá esquisito isso aí. É muito fácil abusar, né? Exatamente. Até de propósito ou não, ou pelo medo. Você com medo acaba interpretando coisas diferentes, mas também tem gente que pode ser babaca, né? E falar, não gosto daquela pessoa, vou denunciar ela de sacanagem. Pois é. E cria esse tipo de clima,
assim, que eu acho que é o mais prejudicial, aliás, nesses acaba sendo períodos, pior. né? E gerando um volume de talvez de denúncias que vai sobrecarregar o ministério e um monte de coisa que não tem nada a ver. É muito complicado essa medida que eles tomaram aí. Pois é, e aí, então, respondendo a Carol, eu não sei se é necessariamente a questão de mais ou menos magia. Talvez seja uma questão de formular isso aqui de uma outra forma mesmo, de forma que você não incite ainda mais o pânico, né? Até porque eu também acho bem questionável o quão bem faria todo mundo ter uma capa da invisibilidade. Não sei nem se isso é possível, não me parece que a capa da invisibilidade seja uma coisa tão comum assim. Feitiços Fidelis dá pra conversar. Mas eu acho que isso é feito pro bruxo padrão, sabe? Que talvez não tenha capacidade mágica de fazer um feitiço Fidelis, nem de saber que existe, sabe? Então eu acho que... É verdade, é uma coisa mais complexa. E uma coisa que me incomoda um pouco, eu não sei se a culpa disso é da Rowling ou do Ministério, mas que não existe uma complexidade, sabe, na população, porque quer dizer então que toda pessoa que aparentar concordar com o Voldemort está sobre o Maldição Impérios. Não tem ninguém que normalmente apoia o Voldemort, sabe? É uma coisa que poderia adicionar uma camada de complexização na história que seria interessante, né? Adicionar os fascistas convictos aí, né? Isso até facilita para quem realmente é comensal da morte ou apoiador, enfim, depois dar essa desculpa, né? Ah, não, eu tava sob efeito da Impérios e tal. Eu acho que a Rowling não quis adicionar mais uma camada pra não se complicar mesmo. Já é um livro bem complexo, inclusive, né? Então... E aí nós temos mais uma Arrelia, né, Tami? Então, é que nesse ponto chega num outro Arrelia que a gente encontrou, que justamente ali nas instruções, né, a gente tem a descrição no número 7. A visão de objetos não identificados sugere que os comensais talvez estejam usando inferir. E aí você pensa, o que é a visão de objetos não identificados? Seria um OVNI? O que será que vimos? E, na verdade, o que vimos foram outra coisa. Estava escrito Unconfirmed Sightings no original, que seria... sightings seria coisas que as pessoas viram, né? Assim, visões. Então, Unconfirmed Sightings seria, por exemplo, testemunhos não confirmados. A gente poderia traduzir melhor do que OVNI. Avistamento, algo assim, exatamente. Então, a questão aqui seria que o Arrelia está na visão de objetos. O que é a visão de objetos não identificados? Eu nem sei onde estão os não identificados no original. Então, fica aí mais um Arrelia. Dá a impressão que não houve um cotejo com o original, sabe? Que os revisores simplesmente arrumaram erros de digitação e gramática e não viram se a tradução estava certa, sabe? Porque é comum um tradutor não entender direito o que está sendo falado e traduzir errado, mas o revisor tá ali para isso, né? Exatamente. É um problema que é só encontrado através desse trabalho, de cotejo do original. Uhum. Sim, gente, todo mundo aqui sabe, mas é bom avisar que a gente só brinca com a Lia, tá? Não é tudo culpa dela na vida. A gente bota tudo a culpa nela, mas é de brincadeira. É brinks, Lia, te amamos. Porque a gente sabe que, como a gente falou, né? A Lia provavelmente tinha um volume de trabalho muito grande. Ela é um ser humano. Não é mais. Ela... Eu pensei nisso. Agora ela é uma estrelinha. Eu pensei nisso, ela era um ser humano, mas pareceu estranho. O que ela é o que agora, enfim. Ai, que horror. Uma estrelinha. Tá, uma estrelinha. Não, eu quis dizer assim que ela ia cometer erros, é claro, né? Ninguém tá querendo que ela não erre. Mas é justamente isso, né? Os revisores tinham que fazer esse trabalho. E eu também tenho essa impressão, assim, que eles só olharam por erros de pontuação, typos, grafia e tal, e é por isso, e ficou por isso, assim. Porque essas coisas que ela escreveu são coisas gramaticalmente corretas que têm sentido descontextualizadamente. Não tem sentido na história. Que o Word não vai acusar que tem erro. Exatamente. Gente, mas é isso. Sobre os jornais, né, e o folheto, mas onde que eles estavam, né? Lá no lixão, onde a gente encontra o menino Harry em estado avançado de putrefação. O seu quarto tá cheio de lixo e isso tem uma função narrativa, né, que é ajudar a gente a compreender o interno dele, né, o que ele vem sentindo, o que ele sabe, o que pode acontecer. Sim, o Harry tava lá então com a cara cheia de pomada branca. Sim. No meio do lixo. É uma homenagem ao Sirius. Né? É verdade, isso remete bem ao estado dos Sirius, né? Mas é bem isso, a gente vê que o Harry tá, como sempre, numa situação psicológica emocional
emocional De não barril. muito favorável. Mas quando é que ele tá, né? Numa situação favorável? Nunca. O menino não tem um minuto de paz. E quem sofre é a Edwige, coitado. Aham. Que a única coisa que ele arrumou pra levar embora foi a Edwige, trancou ela na gaiola e a coitada tá sendo obrigada a aguentar o cheiro de chorume que deve estar naquele quarto. Ai, gente, ela tá totalmente julgando o Harry, com a cara de nojo pra ele, a coitada. E aí, no meio dessa bagunça do Harry Bonetti, a Rowling faz uma coisa muito interessante em relação à carta, né, que a gente sabe que o Dumbledore mandou uma carta pro Harry, né, convidando ele pra ir à toca e tal, que ela fala que o pergaminho que é enrolado tá liso, nem enrola mais de tanto que o Harry leu e releu aquela carta. Que eu acho um instrumento, assim, de visualização muito legal que ela fez aqui, pra fazer essa ilustração, né, de como o Harry tá ansioso e a gente vê que ele não quer se apegar, criar expectativa e tal, mas acho que é inevitável, né, ele ficar com essa ansiedade, ai, será que o Dumbledore vem mesmo ou não? Sim, e ficar lendo várias vezes, né? Quem nunca ficou lendo várias vezes o e-mail que recebeu pra ver se a sua resposta foi boa o suficiente, né? Não só e-mail, né, a gente, acho que todo mundo também recebe uma mensagem no celular e fica lendo, relendo. Aham, Mas aqui no caso, como eles não têm, né, não tem WhatsApp, o Harry fica relendo a cartinha do Dumbledore. Ai, gente, eu fico morrendo de dó do Harry. Porque ele fica ali sempre naquela situação, né, isolado lá nos Dursley. Mas é muito bom ver que o Dumbledore, pelo menos agora, depois do quinto livro, ele resolveu se comunicar, né? Porque... Pois é. Sim. Trabalhar nas habilidades de comunicação. Mas é isso. uma coisa, acho que tão fora, assim, do comum, que o Harry fica até desconfiado, né? Ai, meu Deus, será que ele mesmo que me escreveu? Ou não? Mas então, eu acho muito um sintoma de ansiedade isso. É o que você estava falando, Lorena. Essa coisa de ficar lendo e relendo e falando, não, mas não é verdade, mas é verdade, mas não é verdade. É um absurdo, eu me identifico muito. Não sei se vocês já receberam, assim, na escola, quando a gente era criancinha, um bilhetinho do menino ou da menina que você gosta. Pai, gosto de você. E você fica, ai, será que é verdade? Isso, eu também fazia isso com, às vezes, autorização pra passeio. Eu ficava relendo as instruções do passeio, porque eu tava muito ansiosa pra ir pro passeio. gente. Eu ficava lendo. É coisa de gente ansiosa, né? Com as listinhas antes de viajar. Coisa de gente com ansiedade. Quem tem ansiedade sabe. Uhum. E medo também do Harry, o medo que o Harry tem de ter mais alguma decepção, né? De acabar não sendo e ele, né, sofrer mais. Aí ele fica tentando play it cool, né? Ah, não. Não vou nem arrumar minhas malas. Eu acho que ele pensa assim, nossa, eu tô muito feliz, não pode ser verdade. Até porque é o que ele comenta, né? Que daí é o tempo mais curto que ele já ficou na casa dos Dursley desde que ele vive lá. Ele tá, não pode ser. Será se isso tudo de alegria aí pra mim? E as outras vezes que ele foi convidado pra toca foi pelos Weasley mesmo, né? Não foi o Dumbledore que convidou ele e tal. Eu acho que ele achou muito bom demais pra ser verdade. O Dumbledore tomando esse posto de liderança da ordem que ele nunca tinha tomado ainda, né? Ele sempre ficava por trás das cenas. Que até o ano passado ainda era bem difícil pra ele tomar essa dianteira. E aí é interessante que ele consegue aqui, e aí ele justamente também toma uma atitude que ele percebeu que foi um erro no ano anterior, que é vamos deixar as coisas às claras com o Harry, e já aproveitar e deixar com os Dursley também as coisas às claras, né? Que eu achei maravilhoso. Quem não deixou as coisas às claras com os Dursley foi o Harry, que simplesmente não avisou. Que esqueceu. Eu achei muito incrível isso, porque é muito sintoma também de quem tá ansioso, e aí fala, não vou fingir que isso não está acontecendo, eu não vou lidar com a realidade. E aí esqueceu de avisar. Procrastinador. Procrastinou até o momento em que não dava mais tempo. Mas o Harry acha tudo engraçado, né? Quando o Dumbledore chega e começa a conversar com o Walter. Mas a chegada do Dumbledore tem uma coisa muito legal. O espelhamento que essa chegada faz do primeiro momento que a gente vê o Dumbledore na saga, né? Que é no primeiro livro. Ele chega apagando os postes da rua, nessa mesma rua, né? Uhum. Eu acho gostosinho, dá um quentinho no coração. Mas é engraçado, porque daí ele comenta assim, faz um tempo desde minha última visita. Visita, leia-se, uma passada na porta e abandono de um bebê na porta, né, no batente. Achei engraçado ele chamar isso de visita. Muito cordial da parte dele. Será que ele não considera o berrador uma visita? Ainda é menos visita do que o abandono da que tá lá, né? Mas ao mesmo tempo é engraçado, porque justamente parece que fecha esse ciclo, né? Ele vai falar assim, o Harry pode voltar aqui uma última vez, mas meio que ele tá encerrando o que ele fez no dia que ele chegou, que vocês podem ficar com o Harry. É interessante esse espelhamento mesmo, eu acho bem legal. E uma dúvida que eu fiquei, gente, porque eu realmente vou confessar aqui o que eu já confessei lá pro pessoal da casa. Eu só li esse livro uma vez, que foi quando ele saiu. Eu nunca reli esse livro na minha vida. Então eu não lembro. Ai, gente, perdão, mas é too much Snape. Não consegui, não tanquei.
Desculpa, Larissa, não É tanto. que eu acho que eu já falei isso outras vezes aqui, mas eu não consigo reler e não ler um no meio, assim. Parece que fica uma sensação de um vazio existencial. Eu preciso reler todos quando eu releio. Ah, não, eu sempre fiz isso. E ficava relendo os meus preferidos, assim, aleatoriamente. Mas uma dúvida que eu fiquei é: o Harry volta na casa dos Dursley alguma outra vez? Ou essa é a Volta. última vez? Ele volta Ele ainda? ainda volta tá. no 7º, sim. Ah, tá, beleza. Eu Tanto fiquei que com essa tem dúvida. a fatídica cena do aperto de mão com o Duda, né? É, o momento da redenção do Duda é no próximo livro, que é quando ele ainda volta pra lá. É verdade. Porque o 7º eu já reli, mas tem tempo, né, que eu não leio. E eu não leio tanto o 7º porque... Depressão. Porque é uma choradeira só, né? Ninguém merece. Eu tinha esquecido dessa detalhe, é verdade. Mas eu gosto muito do 7º. Eu só acho que é um pouco triste. Todos vão ficando tristes, né? A partir do 3º. Não, acho que o quarto ainda é bem feliz. Mas vamos voltar pro capítulo, porque a gente vai ver agora uma coisa que eu acho que, mesmo que você não soubesse, você queria, no fundo do seu coração, que era ver Dumbledore interagindo com os Dursley. Que é maravilhoso, né? Não decepciona essa interação. Não decepciona Do em pop. nada, gente. Prometeu nada e entregou tudo. Aham, tá lá em cima junto com a interação da McGonagall com a Umbridge. Melhores interações. Melhores interações. É uma delas, com certeza. E o tio Walter, ele fica tão passado que ele Passada, fica chocada. em silêncio completo, assim. Ele não consegue reagir. Mas aqui, então, mais uma vez passando meu pano sem veja, que hoje meu pano tá só com água. Mas também o menino Harry não avisou pra ele, né? Tá ele lá de pijamão, vivendo a vida. Parece um Dumbledore se materializando, batendo da porta dele também. Eu entendo o choque, gente. Mas é engraçado essa postura do tio Walter, porque ele não tem ele não perde as palavras, né? Ele esbraveja, ele fica puto. Tanto que, acho que foi até a Lari que comentou, né? A diferença da reação dele ao Hagrid, que é o Hagrid, né? Uhum. E ao Dumbledore. O Dumbledore aqui, claramente, a J.K. fala, né? Que o tio Walter perdeu o ímpeto de falar. Ele simplesmente... Ele sabia que ele tava na presença de alguém, assim, muito grande. Não de estatura, necessariamente, mas de poder mesmo. Sim. É, cara. É muito interessante como ele fica E é assim, muito mudo. engraçado. Eu acho que a gente vai chegar lá até, mas tem uma hora que ele só faz alguma coisa, pede silêncio, sei lá, e eles meio que emudecem. É um negócio muito... Eles percebem a figura de autoridade na frente dele, sabe? Eu acho muito, muito boa essa cena. E o Harry se divertindo horrores, né? assim como a gente. A narração fala que o tio Walter, mesmo o tio Walter podia perceber que ali estava um homem muito difícil de intimidar. Eu acho que junta um pouco esse medo de bruxa, a bruxofobia, e essa sensação de que ele não poderia ter o controle da situação, né? Porque com o Hagrid ele pode deitar e rolar, né? Mas com o Dumbledore, ele já chega botando o banco. E o Dumbledore chega com todo o seu acervo de deboche pra essa conversa, aquele deboche justificado. Mas aquele deboche delicinha que, assim, é só o Dumbledore sendo Dumbledore, assim, vocês podiam só ser educados comigo, né? Vocês não vão ser? Então vamos lá. Uhum. Muito bom, muito elegante, muito sem descer do salto. E é muito gostoso. Tipo, vamos presumir que o senhor tenha me convidado cordialmente a entrar e vai entrando. É perfeito. E como que vai ser o nome do Dumbledore debochado, o Tami? Dumbledore. Ou Dumbosh, eu acho que é um bom jeito de chamar. Dumbosh. Mas antes da gente manter, porque dá pra comentar todas as etapas do deboche de Dumbledore, eu queria só comentar um arreliazinho leve. Não sei se é exatamente um arrelia, mas eu acho que é um negócio que se perdeu na tradução, né? Que o Dumbledore fala pra Petúnia: temos nos correspondido. No original tá escrito We have corresponded. O We have corresponded deixa em aberto que, assim, já nos correspondemos. É uma coisa mais em aberto. Que poderia, então, englobar também justamente o berrador e as cartas que a Petúnia mandou pra Hogwarts quando ela era criança. E quando ele só fala temos nos correspondido, parece que eles estão até hoje trocando sapos de chocolate, sabe? Eu acho que não... Se perdeu um pouco a tradução dessa parte. Parece que eles são besties. Sim, a gente tá se falando, amiga. Se falando todo verão. É. Foi bem estranha essa tradução, realmente. Aí eu acho bom destacar essa, que não é bem uma relia, mas é uma tradução talvez imprecisa. A Lari que falou desse arrelia, né? Mas eu não sei se eu concordo muito, não. Eu acho que é uma boa tradução. Eu acho que é só uma questão de opinião mesmo, sabe? De alguém gostar ou alguém achar que outra opção seria melhor. Porque eu não acho que tá errado, de fato. Sabe? Não, mas é o que eu falei, não tá errado. Eu só acho que
perde um pouco dessa ambiguidade quando você coloca temos nos correspondido. Perde um pouco da. Nossa, eu não da acho. linha Eu acho temporal. eu acho que adiciona mais ambiguidade ainda, na verdade. Temos nos Você correspondido. acha? O leitor pensa, nossa, como assim temos nos correspondido? Parece que eles estavam mandando carta um pro outro semana passada. Trocando sapos de chocolate toda semana, exatamente. Ah, eu não sei. É que eu não sei se é assim que ele falaria a frase, né? We have corresponded tem mais a ver com o que de fato aconteceu. É porque Já ele não trocamos falou- cartas na Ele vida. não falou we have been corresponding. É. Então, não sei, eu acho estranho de fato, mas fica aí no ar. Mas tem uma coisa que está errado, de fato, que é a presença do Dumbledore nessa sala, né? E o narrador fala que o Harry percebeu que ele estava extraordinariamente deslocado ali naquele cenário. E eu amo muito, isso é mais uma vez, e é o terceiro capítulo seguido que a Rowling tá colocando essa dualidade, essa diferença entre o mundo trouxa e o bruxo, né? Assim, se entrelaçando, porque no primeiro foi o ministro trouxa e bruxo conversando, no segundo a Bella e a Narcisa indo num bairro trouxa, e agora o Dumbledore aí na casa dos Dursley, né? Eu acho que é essa repetição disso que vai fazendo a gente perceber como que o Voldemort vai acabar sendo um problema pro mundo todo, né? Ou pra Inglaterra toda, né? No mínimo. Sim, a gente vê os dois mundos se mesclando, muito a contragosto deles. Vê que essas interações todas, tem pessoas contrariadas nela, não queriam estar onde Nossa, elas sim. estão, mas é isso. A situação Voldemort força essas interações e essa É a clash guerra, de mundos né? A aí. situação guerra força as pessoas a precisarem se unir. Ai, que bonito. A frente ampla. Frente ampla. Meu Deus. Que tristeza. E aí, nesse momento que o Dumbledore tá ali na sala, né, debochando, ele pega a varinha, né? Acho que é na hora que ele vai conjurar o hidromel, né, que a gente vai falar daqui a pouco. E aí ele guarda a varinha, o Harry percebe, então, um ponto muito importante. Ainda não sabemos que é importante, mas é a mão do Dumbledore, que já está enrugada e escurecida. Vocês colocam mão do Dumbledore no arroz no Natal? Não, eu detesto. Porque, gente, a descrição é literalmente de uma uva passa, né? A mão passa, A mão passa. eu não gosto, eu prefiro meu arroz sem mão passa. Mas a ideia eu acho que é justamente passar uma coisa meio macabra, né? Que também se destaca, agora que você comentou sobre o ambiente, sobre a descrição do lugar e tal. Além de ele ser uma figura muito, muito específica, tem uma coisa muito, muito específica ali, que é a mão dele que tá esquisita. Então, esse contraste visual eu acho que é a parte importante, né? E isso causa estranheza até no Harry, porque o Harry tá acostumado com a figura do Dumbledore. Não na sala dos Dursley, mas tá acostumado com o Dumbledore. E aí a mão realmente chama muita atenção do Harry. Ele até pergunta, né, faz menção de querer saber o que aconteceu, e o Dumbledore fala, não, depois a gente conversa aí sobre isso. E o Harry vai perguntar muitas vezes durante o livro, né? E o Dumbledore sempre vai falar, não, agora não é hora de contar, não. Dumbledore sempre com seus segredinhos, né? Sempre até a hora da morte. É que, na verdade, ele passa o livro inteiro contando, né? Mas aí o Harry só vai entender que toda a história que ele tava sendo contado tinha a ver com isso no final. O Dumbledore é um grande narrador, né? Ele quer contar do jeito dele. Ele não consegue contar uma história assim, Harry, vou te contar aqui. Não, tem que chama. Tem que ter todo um floreio na narrativa, né? Não pode ser uma narrativa não linear. Ele não gosta dos filmes do Nolan. Segunda menção ao Nolan nessa temporada. Aí, alguém, por favor, me pare. Cancela. E, como a Lorena falou, ele conjura os copos de hidromel que ficam dando batidinhas na cabeça dos Dursley porque eles se recusam a aceitar a bebida, né? Então os copos ficam lá enchendo o saco deles. É muito bom. Inclusive a ilustração da Mary Graham Pisa desse capítulo é eles levando copada na cabeça. Isso já foi um deboche do Dumbledore também, porque ele fala assim, né? Acho que eu fui muito otimista, alguma coisa assim, de achar que vocês iam me oferecer uma bebida, né? Aí ele mesmo conjura a bebida dele. E aí ele fala, teria sido mais educado vocês aceitarem. E, inclusive, depois disso, o Dumbledore entra, né? Porque ele tá lá debochando dos Dursley, mas ele tá falando de assuntos sérios na vida. E ele entra no testamento de Mozão, porque Mozão, gente, segue fora das nossas mesmo, vidas. Parece que... Eu acho que eu vou dar o meu patrono, aliás, nesse capítulo pra ele, só porque ele deixou pro Harry todas as coisas, só pra dar mais patronos pro Mozão, já que ele não tá mais na história. Mas enfim...
ponto é que ele fala sobre o testamento dos Sirius e comenta sobre como o Harry herdou algumas coisas, herdou tudo que o Sirius tinha, na verdade. E então o Harry é oficialmente a herdeira dos sangue puros maiores. Quem que fica interessadíssimo nisso, né? De repentemente tem muitas palavras a dizer. Tio Walter. O escroto do tio Walter, né? Que fica, o que? Ele tem uma casa própria. Pois é. E uma parte interessante também disso, que eu até queria comentar, é que o tio Walter estranha quando o Dumbledore anuncia que o Sirius morreu. E eu acho isso um pouco estranho na narrativa, porque me parece que, como o Sirius era uma figura, era um cara conhecido, né? E chegaram a alertar os trouxas sobre a periculosidade e tal. Eu pensei que talvez eles teriam passado no noticiário trouxa, né? Que o Sirius morreu. Não, mas no primeiro capítulo fica claro que o Ministério Bruxo esqueceu ou não contou de propósito pro Ministério Trouxa. Então não tinha como eles saberem. Tô errado. Ok. Mas tem um foreshadowing aí nesse capítulo que é o do Régulo, né? Que depois, alerta de spoiler, a gente vai descobrir que é quem roubou a Horcrux que eles recuperam no final desse livro, né? O medalhão. Quando eles estão falando sobre quem é o verdadeiro herdeiro da casa, né? Se pode ser o Harry mesmo ou se seria pra Bellatrix, que é a pessoa mais próxima do Sirius, ele fala do Régulo. Ele fala que Sirius foi o último da linhagem porque o seu irmão mais novo, Régulo, faleceu antes e nenhum dos dois teve filhos. Vem aí a Rowling já deixando a diquinha. Sim. Lembrar, né, que existe esse menino Régulo aí. E é bacana porque no final do livro, justamente, a gente vai ter o R.A.B., que foi o maior furor na época. Então, lembrar que existe esse menino Régulo. E aí, com a questão do testamento dos Sirius ficou em aberto, porque o Dumbledore estava justamente com dúvidas se a casa, né, era de fato do Harry. E aí eles fazem, então, o teste pra saber se, de fato, toda a herança do Harry, do Sirius tinha ido pro Harry. E chamam o monstro. E tinham que ter chamado Luísa Mel junto. Sim. O monstro chega e o teste do Dumbledore é: manda o monstro fazer alguma coisa. Se ele obedecer, é porque você é realmente o dono dele. Porque o monstro tava louco pra ir pra Bellatrix, né? Ele não queria ir com o Harry. Então, se ele obedecesse, era realmente porque ele estava sendo obrigado pelas leis da física da natureza que mantém o elfo preso ao seu dono. E eu acho interessante ver aqui como o Harry, muito parecido com o Sirius, assim, ele não quer essa casa, ele não quer o monstro, ele não quer nada que tem a ver com a família Black, assim. E aí o Dumbledore, então, tem que meio que orientar ele em relação ao que fazer, né? Principalmente com o monstro, né? Porque o Harry simplesmente fala, não quero monstro. Foda-se, quase deu a roupa ali na hora. Eu acho que tem um pouco dos dois, assim. Um pouco de ele ser parecido com o Sirius, mas tem um pouco da sensação que ele tem de honrar a memória do Sirius, de alguma forma, sabe? Então, se o Sirius não gostava de nada daquilo, ele também não pode gostar. Eu tenho um pouco essa sensação de ser uma resposta mais emocional do que, de fato, da personalidade dele. Não sei se eu consegui fazer essa diferença bem. Não, sim, eu concordo. Mas eu acho que tem também o fato de que, embora tenha sido pouco tempo, mas o tempo que o Harry passou ali na Grimmauld não foi agradável, assim, ele tava com os amigos e tal, mas tem um lance do quadro, né, da mãe, gritando. É um ambiente ali que realmente transpira... Magia das trevas, né? Puro sanguismo. Puro sanguismo é melhor. Então, assim, realmente... Supremacia! Eu não vejo o Harry querendo realmente ficar com a casa, nem pra, vou dar um jeito aqui nessa casa, sei lá, talvez, transformar numa coisa diferente. Realmente não vejo ele tendo esse tipo de apego e tal. Mas então, nem pelo apego, eu acho que ele talvez até pensasse ou considerasse isso se não fosse essa sensação de querer honrar a memória do Sirius, sabe? Se não fosse essa sensação de querer fazer a vontade dele de fazer aquilo tudo explodir, assim. Sim, porque o próprio Sirius, ele tava totalmente a contragosto ali, né? Uhum. O Sirius é um grande filho da puta, né? Ele passou todos os problemas que ele teve pro menino de 15 anos. Ele falou, morreu. Eu sofri nos meus últimos dias, vou também fazer o Harry sofrer do mesmo jeito. Ai, gente, inclusive, toma aqui um hipogrifo. Mas eu vou dizer que na situação atual que a gente tá, do mundo, do Brasil, eu aceitava receber uma casa de herança. Nossa, mesmo que viesse, sabe? Aí mesmo que viesse com um quadro de uma racista gritando no meu ouvido, eu ia aceitar. A decoração do Terceiro Reich. Eu ia aceitar. A piscina com as plásticas, você ia aceitar. Eu aceitava, gente. Eu botava só
fazer uma reforminha. Eu imagina. forrava lá, fazia outra coisa. Pô, não tá dando pra dispensar um imóvel assim, né, gente? Exatamente, gente. Um Situação imóvel tá difícil. gratuito. Você Em vai rejeitar Londres só ainda? porque ele é um pouquinho nazista. Em Londres, sabe? nossa, imagina o IPTU. Eu ia falar IPVA. O IPTU dessa casa. Vai fazer uma rendinha. O Harry acho devia ter que, botado assim, no Airbnb. É só Foda-se. fazer. Bota no Airbnb, exatamente. Pronto. Perfeito. Pode botar no Airbnb para com mensagem da morte. Empreendedorismo. Com mensagem da morte, pronto. Ia bombar. Verdade. Mas daí eles acabam descobrindo que realmente a casa é do Harry, né? E o Harry também vai receber o bicuço. Ai, bonitinho. Então ele recebe a casa, o monstro e o bicuço. O monstro ele despacha para as cozinhas de Hogwarts. O bicuço a gente descobre que tá sendo cuidado pelo Hagrid. E aí o Harry fala, não, então deixa lá, né? Porque com certeza ele que não vai cuidar do bicuço. Eu vou fazer o quê? Eu já tenho essa coruja aqui, minha filha. Deus. Mal consegue dar conta. Mal limpa a gaiola da coruja. E a gente vê também que o Dumbledore conta, né, que o bicuço foi rebatizado para Asa Fugaz, porque ele é condenado, né? Bicuço, um grande foragido da justiça. Sim. pro Ministério não desconfiar que é o mesmo hipogrifo. Mas assim, gente, como é que você prova que é o mesmo hipogrifo? Enfim. Alguém tirou o sample de DNA dele? Eu achei um excesso aqui de cuidado, mas tudo bem, né? Eu não vou... Ah, mas é bom, de bom tom, né? Pra garantir que ninguém vai encher o saco. Eu não vou criticar quando uma vez na vida o Dumbledore tem excesso de cuidado. Então, assim, né? Tá ótimo. O pobre. Outro exemplo de excesso de cuidado que o Dumbledore tá tendo é que ele tá deixando claro aqui os problemas que vão vir a acontecer daqui um ano, né, pros Dursley. Acho que o Dumbledore, ele realmente fez a autocrítica no livro passado e tá melhorando, ó. O Dumbledore tá melhorando, gente. É verdade. Ele tá trabalhando nas habilidades de comunicação dele. Tá. E aí o que ele vai explicar aqui é que o Harry está prestes a se tornar maior de idade, então ele ainda precisa passar um ano lá na casa dos Dursley, e porque tem a proteção dele, né? E ele aproveita tudo isso pra dar uns lacre pra cima dos Dursley. Falar, eu pedi pra vocês cuidar dele, vocês não cuidaram, transformaram ele num monstro, mas ainda bem que não transformaram ele num imbecil que nem esse outro aí que tá aí do seu lado. Daí eles ficam, ué, mas quem? Ué, mas todo dia a gente tratou ele tão bem. E eles ficam confusos, né? E aí a gente vai ver, né, que realmente no ano que vem o Harry vai voltar pra casa dos Dursley pela última vez e os Dursley vão ter que sair, né? Porque provavelmente o Voldemort vai alvejar a casa, né? Sim, eu acho importante o Dumbledore já tá conversando sobre isso e falar, né, assim, gente, aguenta só mais um pouquinho, ele pode voltar aqui só mais uma vez. O que eu acho mais interessante, agora de novo, alerta de spoiler, gente, é que a gente tá vendo esse ciclo se fechar do primeiro livro pra agora, e o Harry e o Dumbledore vindo cumprir essa função aqui com os Dursley, porque o Dumbledore sabe que ele não vai sobreviver até o ano que vem. É verdade. E aí meu coraçãozinho quebra é nesse momento, porque ele vem aqui então pra né, ter certeza de que o plano tá todo cumprido até o ano que vem, porque ele não sabe quanto tempo ele vai ficar vivo. Tamires, você acabou de explodir minha cabeça. Obrigado. Sim, ele já tá verdade. com a mão bichada, então ele já sabe que ele não tem muito tempo Ele tá de vida. deixando as coisas arrumadas, né? Isso, ele quer ter certeza que o Harry ainda tem pelo menos esse momento de proteção a mais, né? É, porque ele sabe que ele tá prestes a morrer, ele não sabe quando que o Voldemort vai botar em ação, ele não sabe que o Voldemort vai respeitar o ano letivo do Harry, né? Então ele tá Não, de pensando toda forma ele já tá condenado por causa da mão, por causa do anel. Mas eu acho que ele tá tomando essa precaução agora já, porque ele imagina que pode ser que o Draco chegue em Hogwarts já numa vada, sabe? Nossa. Tipo o pai dele, né? Não, mas aí eu tô pensando nisso, porque a questão é que, assim, o Harry Potter é todo muito, muito espelhado, né? Então você esperaria que esse espelhamento, como acontece, por exemplo, o Harry saindo da Rua dos Alfeneiros com o Hagrid, na moto do Hagrid saindo com a moto do Hagrid, acontece tudo no último livro. Por que esse especificamente só acontece aqui? Porque o Dumbledore sabia que ele não ia poder fazer no último. Agora eu fiquei triste. Não vou negar. Então, ainda nessa cena, antes do Dumbledore e do Harry saírem, né, da casa, tem um momento interessante pra mim, né, porque eu sou interessada em all things Petúnia. Eu também.
Na hora que o Dumbledore tá falando sobre os maus tratos, né, que, enfim, os Dursley infligiram ao Harry, o livro diz que o tio Walter parecia ter alguma coisa entalada na garganta, e a tia Petúnia ficou estranhamente corada. E aí fica a questão, tia Petúnia ficou corada porque ela ficou com vergonha do que ela fez, das atitudes dela, vergonha de estar sendo confrontada com o que ela fez, né, ver um Dumbledore ali jogando na cara dela. O que vocês acham que tá por trás dessa bochechinha corada? Ai, gente, eu acho que nem foi a intenção da Rowling escrever a Petúnia como complexa, mas eu não consigo não ler ela como uma personagem muito complexa. E eu acho que ela tem vergonha de verdade. Eu acho que ela se arrepende, eu acho que ela foi levada muito pelo ódio do marido a fazer as coisas. Também foi levada não só pelo ódio, mas também pelo esse senso de normalidade que ela tem exacerbado, sabe? Essa busca por uma normalidade que não existe, né? Que nem ela consegue atingir. É uma coisa que ela tem, na verdade, é uma defesa que ela criou, né? Eu não sei se não era a intenção não da Rowling de fazer ela uma personagem complexa, porque a história dela é complexa, né? Como que você lida com a inveja, com a tristeza, a frustração de ter a irmã bruxa? É uma personagem que é complexa de fato. A questão é que todo esse rancor levou ela a tratar o Harry de tal forma que talvez ela de fato se arrependa, né? E não sei se tem a ver com o Walter necessariamente. Eu acho que tem a ver mesmo com as decisões que ela tomou e ela olhar para essas decisões às vezes pensar, será que foram boas? Será que eu queria ter feito dessa forma? Eu concordo que não é só sobre o Walter, mas eu não posso deixar de pensar como seria o convívio da Petúnia com o Harry se não tivesse o Walter. Eu também, porque a gente não vê ela sendo escrota, né, com o Harry. Sim, ela é escrota com ele em vários momentos, só que no momento do uniforme, ela é escrota com ele. A questão é que o Walter estar na vida dela, eu acho que é consequência exatamente dessas escolhas. Ela escolheu um cara como ele, é claramente ela querendo se proteger, sabe? Sei lá, eu tenho a impressão que ela é menos escrota. Ela é menos, mas ela é. Eles vão se alimentando, né? O Walter tá ali pra alimentar essa coisa que a Petúnia buscou, da hipernormalidade, da vida perfeita e tal. Mas eu não sei se eu posso estar sendo muito otimista, mas ver o Harry crescer. Ver o Harry crescer. Enfim, ficar sabendo mesmo que, por exemplo, no ano do Sirius, tudo bem, ela não sabia que o Sirius estava atrás do Harry, né? Mas agora, depois que o Dumbledore mandou a carta pra ela e tal, ela saber que o Harry tá em perigo e tal, não sei se ia mexer alguma coisa assim com ela, se não tivesse o marido, entendeu? Isso que eu tô falando. Assim, é claro que a gente não tem como saber, mas eu gosto de ficar pensando sobre. Eu também. Eu acho que ela foi muito levada pela emoção, pelo esse ranço que ela tinha desse histórico com a Lilian, e aí ela se tornou vulnerável pra esse ódio que o Walter tinha. Então, ela foi levada a tratar coisas muito bizarras como normais, e eu acho que agora que o Dumbledore tá jogando essas coisas na cara dela, ela tá repensando, sabe? Será que eu deveria ter feito alguma coisa diferente? Não sei o quê. Mas também agora já é tarde demais, né, Petúnia? 6 anos, daqui a pouco o menino tá indo embora pra faculdade, não tem mais o que fazer. Não, agora não tem mais jeito, mas... Pode pedir desculpa, no mínimo. Não sei também como o Harry reagiria a isso, mas... Enfim. Eu acho que ele reagiria bem, porque ele é um menino empático. Não sei se na hora, acho que ele ia dar uma acertada, mas depois... Pode ser. Mas é isso, galera. Se vocês gostaram da nossa discussão, se vocês têm alguma coisa a acrescentar, não esqueçam de mandar feedbacks pra gente no Telegram, Discord ou e-mail, e a gente vai ler tudo que vocês mandarem pra gente no Metendo a Colher. E também não esqueçam de recomendar a Casa Elefante para as pessoas que você sabe que gostariam do nosso conteúdo e nos apoiar, caso você possa, através das plataformas que estão todas aí na descrição do episódio. Então vamos agora para o momento em que a gente escolhe um trecho ou um personagem, alguma coisa do capítulo que a gente amou, que é o momento Avada. Começando pela Tami. Tami, pra quem é seu Avada Kedavra? Quem você vai matar? Ai, gente, nesse capítulo não tem como, né? Porque tem só 2 personagens a serem exaltados e destruídos. Os Dursley, no caso, Walter Dursley. E tem que ser destruído, gente. Tem que tomar hidromel na cabeça. Tem que tomar porrada na cara. Punitivismo.
Não, porrada na cara era simbólica. Tipo, abriu a porta e tá o Dumbledore lá, plá, porrada na cara. Acho que eu me expressei mal. Mas enfim, toma Dumbledore na cara, melhor? É isso. A Avada vai pra Dursley, que é uma pessoa... Porque daí, então, estávamos falando da complexidade de Petúnia, que não é espelhável no Walter, né? Não é uma pessoa complexa, é uma pessoa apenas escrota. E meu Avada vai pra ele. E você, Lori? Eu vou, pra dar uma... Porque óbvio que eu assino embaixo, né, do Avada da Thames, não tem como não dar Avada pro Walter. Mas, pra dar uma diferenciada, eu vou dar uma Avada na imundície do quarto do Harry. É isso. Harry, pelo amor de Deus, né? Lorena revoltada tal qual a Edwiges. Não, eu tô aqui pelos animais. Colocando a Edwige nessa condição insalubre. Verdade. Chega disso, Harry, por favor. Eu também pensei em dar Avada pra isso, mas... Assim, é lógico que os Dursleys também merecem e tudo, né? Mas só pra dar uma diferenciada, eu vou dar o meu Avada pra forma como tanto o Dumbledore quanto o Harry... Mas atenção, não é uma Avada pro Dumbledore nem pro Harry. Atenção. Pela forma como eles tratam o monstro. Porque é muito bizarro que eles não considerem, sabe? Que pode haver uma forma de você lidar com ele melhor, sabe? Sim. Ai, sim. Hermione se treme todo. Nossa. Todo. Não, eu brinquei aquela hora da Luísa Mel, mas eu nem comentei. Mas eu acho muito, muito triste essa cena. Ele tá... Gente, ele acabou de perder a família toda. Nem o Sirius, que ele não gostava muito, ainda era tipo o último dos Blacks, sabe? E aí ele tá lá todo chateado e ninguém nem aí pra ele. O Harry, ele vai aprender essa lição, né? No final da série. Mas eu acho muito estranho. Eu acho que não faz sentido com o personagem do Dumbledore, sabe? Ele não cogitar isso agora. Sei lá. Acho um defeito, assim, da escrita. Mas agora que a gente já deu o nosso Avada, matou quem tinha que matar, o Avada da Lorena deu uma espalhada na sujeira, então a gente agora encontrou aqui no meio do lixo o nosso Expecto Patronum! Começando agora então com a Lori. Meu patrono não poderia deixar de ser para Petúnia Corada. Porque na minha cabeça já tem a fanfic pronta, que ela se arrepende, que ela gostaria de ter feito tudo diferente, que ela tem sentimentos complexos e só minha opinião importa. Então meu patrono é pra isso. Com licença. Ah, eu amo também. É bacana que eu dei uma Avada no Walter e você deu um patrono pra Petúnia. Quem sabe eles se anulam, né? É, vai ficar tudo na mesma. Bom, o meu patrono não tem como, gente. Eu vim pra esse capítulo pra exaltar Dumbledore. Dumbledore maravilhoso. Nunca errou. Veio aqui, cumpriu o papel dele de figura paterna. Veio aqui cumprir as funções de plano para derrotar o Voldemort. E veio ainda dar uma dura nos Dursley. Falar, vocês estão de sacanagem com a minha face. E foi incrível. Eu amo esse capítulo, eu amo Dumbledore. Meu patrono vai pra ele. Se redimiu dos seus erros do passado, né? Sim, e ainda virou a comunicadora do rolê, assim. Quem acusava Dumbledore de não se comunicar, ó. É, gato. Ah, e eu posso dar um patrono adicional pro mozão, que deixou todos os bens dele pro Harry? Acho que pode, né? Acho que tá liberado 2 patronos. Ou pode. 1,5. Um pro Dumbledore e um pro mozão, só pra ele constar nesse livro. Obrigada, beijo, mozão. O meu patrono vai ser pra um trecho, que eu vou ler aqui. Como os senhores sabem, o bruxo chamado Lord Voldemort voltou ao país. Atualmente, a nossa comunidade está em guerra declarada. Harry, a quem Lord Voldemort já tentou matar em várias ocasiões, está passando por um perigo muito maior do que no dia em que o deixei à sua porta há 15 anos, com uma carta explicando que seus pais tinham sido assassinados e manifestando a esperança de que os senhores cuidassem dele como se fosse um filho. Os senhores não fizeram o que pedi. Nunca trataram Harry como um filho. Nas suas mãos, ele só conheceu o descaso e muitas vezes a crueldade. O máximo que se pode dizer a seu favor é que ele escapou do enorme dano que os senhores causaram a esse pobre menino sentado entre os dois. Ai, gente, perfeito. Dumbledore, você me representa, cara. É isso. A gente falou muito já sobre os danos que os Dursley estavam fazendo no Duda, né, em outras temporadas, e aqui o Dumbledore simplesmente chegou, lacrou, gente. Não tem mais o que fazer. Acabou o arco dos Dursley. Tchau! É verdade. E não poderia deixar de terminar dessa forma com o Dumbledore jogando na cara deles isso e eles não entendendo, né? Porque obviamente... Sim, o mais simbólico é eles não entendendo. Eu acho isso muito legal da narrativa, sabe? Assim, às vezes você pode deixar muito claro pra pessoa o negócio e ela simplesmente... Nossa, do que você está falando? É muito, muito simbólico. Muito legal essa parte também. Mas eu gosto de imaginar, vamos fazer a fanfic aqui, continuar, da Lorena, que a Petúnia, certo dia, repensou e falou, nossa, o Dumbledore tinha razão. Eu assino embaixo dessa fanfic. Eu acho, sim, que isso pode ter acontecido.
Bom, gente, então agora que as cartas estão na mesa, a gente rasgou o véu da viúva, a gente pode ir visitar um outro vilarejo trouxa, onde nós vamos encontrar um professor de poções no capítulo Horácio Slughorn. Até semana que vem, beijos, tchau! Tchau! Tchau!